É corriqueiro se a gente vê a Bíblia apenas como um livro, mas é algo central quando nós entendemos que pela Bíblia Deus nos fala. Deus nos fala. Então, nosso objetivo, quando abrimos a Bíblia e dividimos entre nós a palavra do Senhor, é exatamente ouvir Deus falar. Isso é uma coisa de louco, né? Ouvir Deus falar. Ouvir, é claro que a gente está falando de ouvir no nosso coração, ouvir espiritualmente, entender o que Deus tem para nos dizer, mas Ele nos fala mesmo. E esse é o nosso grande desafio, compreender o que Ele tem para falar para o nosso coração. Então, quero lhe pedir que você faça uma breve oração silenciosa, mas olha, é breve, mas que seja tão breve quanto intensa, tão breve quanto profunda, quanto sincera e verdadeira, pedindo realmente que o Espírito do Senhor, que está entre nós, nos fale para você e fale para todos nós. Uma experiência especialíssima para o povo de Deus é quando nós percebemos que estamos sintonizados com o mesmo Espírito, com o Espírito de Cristo. Então, é uma experiência singular, especialíssima para todos nós. Então, faça essa oração breve, mas profunda e sincera, pedindo a assistência do Espírito de Cristo para todos nós. Vamos orar? Pedir ao Evaristo que interceda por nós, irmãos, por favor. Deus, Pai nosso que está no céu, te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa para compartilharmos a tua palavra. Quero te agradecer, Deus, já pelo movimento do dia de hoje e agora nesse culto, Deus, como estamos concluindo o nosso trabalho desse dia. Mais uma vez, clamamos que o teu Santo Espírito, Deus, esteja abrindo nossa mente, nossos corações, para entender, ó Pai, o recado que o Senhor tem através do teu servo para cada um de nós. Realmente, ó Deus, possamos sair daqui alimentados espiritualmente, para enfrentarmos a semana, ó Pai, e divulgar, ó Deus, a tua palavra, aquilo que nós aprendemos aqui, a outros corações que não te conhecem. Te agradecemos também pela tua paz. Clamamos para aqueles que estão enfermos também, ó Deus, que não puderam comparecer. O Senhor sabe, ó Deus, quantos estão sofrendo no meio de enfermidade. Nós te pedimos, ó Deus, essas bênçãos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém, sim, amém. Muito bem. Nós estamos então concluindo essa série, que foi uma série de 5 mensagens, até de 4. 5 temas, mais 4 mensagens, porque no terceiro domingo a mensagem foi dada pelo coral, né? Cantando aqui a cantata a respeito de Jesus, antes, durante e depois. Então, é uma série de 5 temas, mais 4 mensagens. No domingo passado nós reunimos os 2 temas, o terceiro e do quarto domingo, mas todos eles falam sobre a questão dos relacionamentos e como os relacionamentos na sociedade atual estão cada vez mais instáveis, mais líquidos. O sentido de líquido é que escapa entre os nossos dedos. É difícil de pegar, difícil de manter, difícil de durar e que escapa pelas mãos. Como a sociedade vive dessa maneira e como nós somos chamados por Cristo para vivermos um padrão diferente nos nossos relacionamentos, a começar dentro dos nossos lares. Nas outras mensagens eu apresentei para vocês um plano de voo, lembram-se disso? A ideia era a gente encarar a realidade. Hoje eu não trouxe esse slide. Encararmos a realidade porque ela está, nós estamos inseridos nela, nós somos Igreja de Cristo, nós somos povo de Deus, somos, num certo sentido, de outro mundo, somos cidadãos do reino de Cristo, mas somos pessoas que estão profundamente inseridas na realidade atual. Somos pessoas que estão envolvidas, imersas no dia a dia, e como nós não somos pessoas que fogem da realidade, nós muitas vezes somos alcançados e às vezes até contaminados por esses valores que liquefazem os relacionamentos, fazendo com que os relacionamentos
sejam instáveis, sejam mutáveis, se aceite diversos tipos de padrão relacional. E aí nós temos esse contato com a realidade e muitas dessas coisas nos afetam. Nos afetam porque às vezes nos agridem e às vezes nos contaminam. Mas também nós olhamos para isso e temos que ouvir o que Jesus diz. O nosso problema muitas vezes é que nós fazemos um pulo, damos um pulo entre o que a sociedade vive e como nós vivemos. Mas faltam duas etapas. A ideia é encararmos a realidade com bastante honestidade, darmos muito, principalmente darmos ouvido ao que Cristo diz, conhecermos os valores de Cristo, os valores do reino de Deus, e a partir disso nós avaliarmos a sociedade. Nós chamamos de julgar a cultura, julgar no sentido de avaliar. Não é simplesmente sermos uma esponja, como quem absorve com facilidade todos os valores que estão à volta. Mas também não quer dizer que tudo que existe na sociedade a gente deve repelir como se nada prestasse. Não é verdade, não é verdade. Mas nós precisamos avaliar, julgar a cultura à luz do que Jesus falou. E a partir daí, confrontando, ouvindo Jesus, confrontando a cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente não fala lá de fora. A gente não pode esquecer que todos nós estamos mergulhados na cultura. Nós fazemos parte da cultura contemporânea. Nós fazemos parte desse mundo atual. Né? Quando nós vamos trabalhar, nós temos que nos adaptar aos modelos de trabalho, às novas tecnologias. Então fazemos parte, e não só fazemos parte, como também construímos cultura. Nós construímos cultura. Então, ao julgar a cultura, nós também estamos julgando o nosso comportamento. Nós ouvimos Jesus e o principal objetivo não é apontarmos lá para fora, para o mundo e dizer assim, esse mundo está perdido mesmo. Né? Não é apontar para a parada gay, que aconteceu hoje, né, lá em São Paulo, e dizer, esse mundo está perdido. Não é isso. Porque ninguém tem o direito de avaliar os outros, não avaliar a si mesmo, antes de mais nada. Muitas vezes nós agimos com profunda hipocrisia, porque criticamos os comportamentos de pessoas que não creem em Deus, e tantas vezes, ainda que sutilmente, nós adotamos posturas, talvez não escandalosas, mas posturas que lá no seu fundo, lá na raiz dos seus valores, tem muito disso que a gente aponta e diz, isso está pela hora da morte, né? O mundo está perdido mesmo. Então, o objetivo é a gente julgar não a cultura lá fora, mas julgar como a cultura tem nos influenciado. Porque Jesus Cristo chama os seus discípulos e discípulas a viverem neste mundo que está distante dele, mas como luz do mundo, como sal da terra. Então nós temos que nos julgar individualmente. E a partir daí, tendo julgado, avaliado, vendo nossa cultura, nosso comportamento, nossa maneira de viver, então nós temos que remodelar a nossa caminhada. Remodelar a nossa caminhada, se nossos relacionamentos podem ser ajustados, podem ser acertados, se há daqui para frente a possibilidade de acertarmos, vamos caminhar segundo os valores de Cristo, debaixo da graça e da bênção de Deus, obedientes às Escrituras e muito corajosos, porque a gente precisa ser muito corajoso para seguir a Cristo com relacionamentos sólidos numa sociedade de relacionamentos líquidos. Hoje o nosso tema, você viu aí na vinheta, é amor canalizado. Se você percebeu, cada um dos temas tinha a ver com líquido, né? Fluido, diluído, dissolvido, então coisas que têm a ver com o líquido. Hoje nós falamos de amor canalizado. O que a gente quer dizer com isso? Na verdade, quando nós falamos de amor canalizado, nós estamos falando de algo que não é da sociedade contemporânea apenas. É algo que está ligado à natureza humana, que é o fato de que todas as pessoas, de uma maneira natural, tendem a encarar os seus relacionamentos, mesmo que seja inconscientemente, como um negócio, como uma troca. Ou seja,
nós investimos mais. Vamos imaginar que o nosso amor, que é o que a gente, que é a nossa moeda no relacionamento, que é aquilo que a gente investe no relacionamento, antes de mais nada é amor. Nós vamos imaginar isso como uma moeda. Nós investimos um valor, uma quantia que nós investimos. Nós costumamos investir em relacionamentos nos quais nós encontramos retorno. Por isso é mais fácil a gente se relacionar com quem é parecido conosco, com quem tem os mesmos pensamentos, os mesmos ideais, mesmo que torça por um time diferente, mas a gente pode se relacionar, né? Mas a tendência é a gente procurar pessoas com quem nós temos identificação. Mas acontece que nessa caminhada de buscar as pessoas com quem a gente se identifica, a gente sabe que mesmo nos relacionamentos com quem nós temos muita identidade, pessoas que são muito próximas a nós vamos encontrar pontos de discórdia. Vamos encontrar pontos de discórdia. E aí, nessa troca, se coloca na balança. Isso muitas vezes é inconsciente. Eu até ouso dizer que a maioria das vezes isso é inconsciente. A gente coloca na balança se vale a pena dar continuidade àquele relacionamento. Seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento conjugal, né? Qualquer tipo de relacionamento, nós tendemos a botar na balança. E aí eu estava lendo, já há algum tempo, li um artigo, né, parte de um livro, e um artigo de um autor, até coloquei essa citação no boletim hoje, um sociólogo contemporâneo chamado Zygmunt Bauman, e ele diz, e ele mesmo cita Freud. É interessante, não são cristãos, mas ambos concordam com um valor bíblico. Ambos dizem literalmente que o amor ao próximo é a base da civilização contemporânea, da civilização de uma maneira geral. O amor ao próximo é a base da civilização. Você se lembra de alguém que disse isso? Jesus falou isso. Quando perguntaram a ele os mandamentos, amar a Deus acima de tudo, resumindo, e o segundo, não, falta alguma coisa. O segundo, semelhante a este, então não é 1 e 2, A e B, é A1, A2. O segundo semelhante a este, amar ao próximo como a si mesmo. E tanto Bauman como Freud é mais conhecido que o Bauman, né? Dizem isso, que o amor ao próximo está na base da civilização. É essencial, mas eles dizem uma coisa que aí então nossos caminhos começam a divergir. É que o amor ao próximo, na verdade, é um exercício impossível. O amor verdadeiro ao próximo é um exercício impossível. Eles dão uma razão muito interessante, que é uma razão razoável. Eu diria que é até uma razão bíblica. Bíblica, mas não que a Bíblia concorde. A Bíblia diz isso também. É que a maior barreira para se viver o amor ao próximo é que a mesma civilização que valoriza o amor ao próximo, pelo menos como teoria, valoriza duas questões que acabam afetando isso, que é o amor a si mesmo e a busca pela própria felicidade. Isso nós já falamos aqui, nessa mesma série, em mensagens anteriores. Ora, veja bem, se eu tenho como prioridade da minha vida, se as pessoas têm como prioridade natural da sua vida a busca da sua própria realização, como é que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo se eu não tiver do meu próximo algo que colabore com a minha realização? Captou? É isso que a gente chama de troca, de usar o amor como uma moeda de troca. Eu invisto sim, invisto nessa relação, invisto nessa amizade, invisto nesse namoro, invisto nesse casamento, enquanto eu tiver do outro lado o retorno que me complete, que
passa a valer a pena estar fazendo um investimento tão alto. Porque investir amor, investir a própria vida, é um investimento altíssimo. E aí então, nesse ponto, esses dois escritores, o Bauman e o Freud, meio que travam. Porque eles não trazem respostas claras. Mas o que a gente quer falar aqui é exatamente o que é que a Bíblia fala sobre isso. Porque a Bíblia em momento nenhum descarta essa realidade. E dizer que realmente nós temos essa tendência em fazer algo para os outros, esperando de alguma forma um retorno. Posso te fazer um desafio para você fazer aqui em alguns segundos? Então, aliás, são dois desafios. O primeiro deles é ser absolutamente honesto, honesta consigo mesmo. Não se proteger de você, até porque você não vai ter que expor o que eu vou falar aqui para ninguém. Mas pare e pense um pouquinho a respeito dos seus relacionamentos. Você vive os seus relacionamentos, e aí você pode pensar em um ou dois significativos para você. Você vive os seus relacionamentos sem nenhuma expectativa de receber retorno deles? Para um pouquinho. Se quer fechar os olhos para pensar melhor, não olhar para os outros, pensa um pouquinho. Não há nenhuma inclinação do seu coração em receber algo em troca? Jesus sabia que isso era impossível. Jesus sabia que isso era impossível. Por isso, a referência que ele deu para o nosso amor ao próximo é o amor próprio. Reparou isso? Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é importante nós entendermos o que Jesus quis dizer com isso. Ele aí não está enfatizando, como algumas vezes a gente ouve pregações, lê em livros cristãos, que é importante eu amar a mim mesmo. Não é isso que ele está falando. O que Jesus está tomando por pressuposto é que amar a nós mesmos, a não ser que haja um desvio patológico, algum problema de autoestima muito profundo, amar a nós mesmos já é o padrão. Já é o que acontece normalmente. Nós nos autopreservamos, nós buscamos a nossa realização, nós queremos a nossa felicidade nos relacionamentos. Então Jesus já toma por base isso que é inerente a todos nós, que é a nossa natureza egocêntrica, egoísta. Então Jesus diz assim: olha, o padrão de Deus é o seguinte: você se ama, você quer viver bem, você quer ser feliz, você quer ser uma pessoa realizada, você quer ser uma pessoa plena. Então, a referência que ele dou é que você tem a mesma intensidade de sentimentos que você tem para você, que já é naturalmente egoísta, agora de uma forma altruísta. Quando a gente fala de amor canalizado, a gente está falando exatamente dessa tendência que a gente tem de direcionar o nosso afeto, direcionar a importância, aquilo que nós damos importância, orientar a nossa maneira de relacionar para aquelas relações que nos dão maior retorno. E nesse sentido, Deus foi um fracasso. Deus foi um fracasso. Nós cantamos esse fracasso divino ainda há pouco. Estou sendo muito herege usando essa expressão, fracasso divino. Fracasso de amar esperando algo em troca. É isso que eu quero dizer. Nesse empreendimento de entrar na relação esperando o retorno, Deus foi um fracasso. Nós cantamos: sendo eu pecador, tu me amaste. Sendo teu inimigo, me amaste. Então, o padrão de Deus não é uma canalização do seu amor para aquelas relações que mais têm retorno. Mas o amor de Deus tem outras características. Então, quando falamos de amor canalizado, nós estamos falando dessa tendência que eu, você, todos nós temos
de investir nos relacionamentos na medida em que eles nos dão retorno. E quando os relacionamentos começam a fraquejar, quando as fraturas começam a aparecer, quando o prejuízo começa a se tornar mais evidente, aquilo que era um relacionamento começa a se enfraquecer e a se fragilizar. Onde é que nós vamos ver isso? Abre sua Bíblia, por favor, nesse texto de 1 João, capítulo 4. Um texto muito conhecido nosso. Especialmente um versículo que a gente fala muito para a criança. Nós vamos ler, vamos alternar nessa leitura. 1 João 4, de 7 a 21. Ok, vamos alternar então. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo. Antes de viver o amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que tem não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa passagem, não há dúvida nenhuma que ela fala de amor num aspecto mais amplo, em todos os campos de relacionamento. De forma mais específica até, ele fala a respeito do amor ao irmão. Mas não há dúvida nenhuma, eu gostaria que a gente tivesse uma visão em dupla perspectiva. Que a gente tivesse a mente larga o bastante para entender que esses são valores que Jesus Cristo traz para todos os nossos relacionamentos, para todas as nossas relações, mas que ela se aplica, se são valores largos para todo nível de relacionamento, mais ainda se aplicam dentro do nosso lar, dentro das nossas famílias. Então eu queria trazer algumas coisas que eu considero muito importantes. E entendo que a coisa mais central de tudo, que é a solução que as Escrituras trazem para nós, a solução que o Espírito Santo traz para nós, solução para essa tendência inata que todos nós temos, de buscar os nossos próprios interesses, de canalizarmos o nosso amor, de focalizarmos o nosso carinho, a nossa atenção para os relacionamentos que nos trazem mais
mais vantagem, que nos trazem mais satisfação, que nos trazem mais alegria. A grande solução que filósofos, que sociólogos, que psicólogos não têm condição de trazer é o fato de compreendermos qual o padrão do amor com que somos amados pelo amor em pessoa. É quando a gente começa a entender, e aí não é um exercício mental, é uma coisa espiritual. O apóstolo Paulo diz que ele ora pelos cristãos para que possam entender isso. Quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a perceber que isso é uma realidade pessoal, quando a gente compreende a grandeza do amor de Deus por mim, quando eu entendo isso, quando eu entendo o amor com que fui e sou amado por Deus, eu encontro liberdade, eu encontro força, eu encontro poder para quebrar esse círculo danoso, nocivo de egoísmo, que é o círculo em que a gente vive normalmente e que a sociedade decaída, onde nós estamos, vive. Esse círculo umbilical de olhar só para o próprio interesse, para o próprio bem-estar, para a própria sobrevivência, é entender como Deus me ama. Essa é a grande diferença. Quando eu entendo que o meu valor não depende do amor que o outro me dá, que a outra pessoa me dá. Quando eu entendo que eu posso entrar num relacionamento com a visão realista de que nenhum relacionamento humano vai completar o vazio que há dentro de mim. Quando eu entendo que qualquer relacionamento humano é um relacionamento entre dois ou mais pecadores. Quando eu compreendo que não existe possibilidade de eu encontrar o meu valor no amor do outro, no amor do próximo. Mas quando eu entendo que o meu grande valor existe não por quem eu sou, mas por causa de quem eu sou, mas por causa daquele que me ama acima de tudo, eu tenho segurança a meu respeito. As pessoas podem não me aceitar, eu posso ser uma pessoa rejeitada, conforme a palavra de Deus, a palavra, não de Deus, do salmista, né? A palavra do Senhor através do salmista. Ele diz: porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, e olha, esse é o nível mais radical de abandono, de ruptura de laços. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Quando eu entendo a profundidade disto, eu encontro liberdade. Eu entendo que eu tenho valor, como diz aquela velha canção, que a gente não canta há muito tempo porque ela é meio distorcida, né? Às vezes, se a gente não canta com isso, com esse sentido que a gente está lembrando aqui, ela velha canção de autoajuda, quero que valorize o que você tem, não é? A gente tem que entender que ela diz assim: quero que valorize o que você tem. Como é que diz depois? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aí sim, esse é o ponto central da canção. Você é um ser, nós somos pessoas importantes para Deus. E é nele, é no amor que Ele me tem, que eu encontro segurança, paz, liberdade, coragem para caminhar para os relacionamentos sem medo. Vamos ver algumas coisas sobre o amor, esse amor maravilhoso que Deus tem por nós, que é um ingrediente contra essa tendência de canalizar o meu amor, de investir no relacionamento enquanto Ele está me dando retorno. Como eu falei para vocês, Deus é um péssimo investidor nesse tipo de bolsa de valores, né? Deus investiu tendo certeza que o amor dele não seria adequadamente correspondido. E Ele nos ensina a viver assim. Então, mas vamos começar por Ele. Porque se a gente começar a falar assim, você tem que amar o seu irmão, você tem que amar a sua irmã, você tem que amar seu marido, sua esposa, se a gente ficar só dando mandamentos, acontece aquilo que aconteceu lá na transição do Antigo para o Novo Testamento. Quando Israel sabia de todos os mandamentos, os fariseus eram rigorosos em impor os mandamentos. Mas Jesus
Jesus e os seus seguidores souberam claramente, disseram com clareza, que mandamento não muda a vida de ninguém. Que mandamento só faz a gente ver quão incapazes de cumpri-los nós somos. Que o que transforma a vida de alguém é a graça. E graça é exatamente isso. Já tivemos uma série, se me falha a memória, foi em outubro do ano passado, chamado Graça, o amor de Deus em ação. É exatamente isto. E é compreender, ou procurar compreender, a grandeza do amor que Deus tem por mim, Deus tem por você, é que vai nos ajudar, nos dar condições, liberdade, coragem, muito importante, para nos relacionarmos sem ficar fazendo investimento em bolsa de valor emocional. Nós não precisamos procurar nos outros perfeição, amor perfeito, porque não existe. Não existem seres humanos pecadores como nós, amor perfeito. Então, primeira verdade que eu queria que a gente compartilhasse aqui sobre isto é que o amor primeiro de Deus por nós é para nosso benefício. Por que eu digo primeiro? Porque Ele nos amou em primeiro lugar, né? Eu já preveni vocês para a posse, né? Posso conseguir mais um pouquinho? Obrigado. O amor primeiro de Deus por nós é para o nosso benefício. Leia o versículo 9 que está aí. Leia em voz alta, por favor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então veja só. O destaque está aí, para vivermos por meio dele. Deus enviou seu Filho ao mundo, doou seu amor com uma intenção. Não que ele precisasse, mas para nos beneficiar. Para nós podermos viver por meio dele. É esse amor de Deus que visa o nosso bem. É esse amor que nos transforma, que nos dá esse poder, essa condição de podermos viver com Ele. Então, lembre-se disso. Deus nos ama não por causa, porque Ele precisa amar alguém. Ele entregou o seu Filho para o nosso benefício, para que os frutos do seu amor pudessem ter efeito benéfico em mim, para que eu pudesse ter vida. O amor de Deus, esse amor primeiro, o amor antecipado de Deus, é para o nosso benefício. O amor é essencialmente altruísta, buscando o bem do outro. Segunda verdade é que o amor primeiro de Deus por nós é incondicional. Onde é que você encontra isso no texto? Dizendo que o amor de Deus é incondicional. Não depende do nosso amor por Ele. Além de ser para o nosso bem, é um amor visando o nosso bem, um amor visando o outro. O texto diz no versículo 10. O que ele diz no versículo 10? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. O destaque está aí. O amor não consiste em nós amarmos a Deus, mas em que Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. O amor de Deus é incondicional. Não foi uma resposta. O amor de Deus por mim e por você não foi uma resposta. Não foi porque Ele sabia que dentro da humanidade caída muitos iam adorá-lo. Não foi isso. Foi um amor de primeira mão. Um amor que não dependia e não depende. Não depende. O amor de Deus não depende da nossa resposta. Não depende. Ele continuará a nos amar, mesmo que nós voltemos as costas para Ele. Foi assim na história de Israel, em que Deus diz através de Jeremias: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade eu te atraí. Ora, atrai-se que está distante.
Não se atrai quem é apaixonado. Se atrai quem está de costas viradas. O amor de Deus é esse tipo de amor, é incondicional. Deus decide amar. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: eu os amarei. Independente de quem eles sejam, independente dos tropeços, independente da incapacidade deles me amarem perfeitamente, eu os amarei. É nesse amor incondicional que nós encontramos paz, segurança. Não existe nada de ruim que a gente possa fazer que faça Deus nos amar menos. Nossos pecados não impedem Deus de nos amar. Sendo eu pecador, tu me amaste. Sendo teu inimigo, me amaste. É exatamente isso. Não há condições do amor de Deus. É um amor incompreensível. É um amor sem pensar na troca. Esse é o padrão do amor divino. Outro aspecto importante do amor de Deus é que ele é prévio. Ele se antecipou. Ele não é uma reação a algo, não é uma previsão, ele é antecipado mesmo. E aí então, vem a razão da correção da música. Versículo 8. Nós amamos Porque ele nos amou primeiro. Muito interessante essa colocação de João. Ele diz, João está dizendo: nós amamos. Por isso nós fizemos a troca. Nós amamos, ó Deus. João está falando, nós temos condições de amar. Nós podemos amar o próximo. Nós podemos amar o nosso irmão. Nós podemos viver um relacionamento verdadeiro. Um relacionamento que não é calcado no retorno. Não é um amor canalizado. É um amor lançado. É um amor derramado. Não porque o outro vai me corresponder. Esse é o ideal para você e para mim, irmão, irmã. Esse é o ideal de Jesus. Não digamos nunca, eu sou pecador e não... Esse é um padrão elevado. Porque pessoas que dizem isto, que usam isto para não buscar o caminho da transformação, precisam pensar se são de Cristo. Porque não se segue a Cristo com cinismo. Esse é o ideal do Senhor para mim e para você. Se você recebeu o chamado do Evangelho, se você ouviu o Espírito Santo falando ao seu coração para seguir a Cristo, para se entregar a Ele, nós nunca podemos dizer, usar como pretexto: eu sou pecador, eu não consigo. A palavra de Deus é: nós amamos porque Ele nos amou. A grande questão, irmãos, é que nós olhamos para a nossa impossibilidade apenas. O que João está nos falando é: olhe para o que Deus fez antes por você. Não olhe para as suas impossibilidades apenas. Não encare as suas dificuldades, os seus pecados. Não encaremos os nossos pecados como impossibilidade. Eles não devem ocupar o primeiro nível do nosso olhar. Eles são uma realidade. Nossos pecados são uma realidade. Nossa imperfeição é uma realidade. Mas o problema é que nós namoramos as nossas imperfeições. Nós quase nos orgulhamos delas. Nós as usamos para manter o nosso padrão medíocre de vida cristã. Nós não somos chamados para isso, irmãos. Nós somos chamados à liberdade. Portanto, não vamos nos sujeitar à escravidão. O apóstolo Paulo diz isso claramente: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se sujeitem a julgo, a peso de escravidão. Não se sujeitem, não admitam isso. É o que o apóstolo Paulo diz para nós. Não admito. É uma realidade, a dificuldade é uma realidade, mas não se sujeite a isso. Lute contra isso. Se sujeite ao Espírito Santo. Não se sujeite aos seus pecados. E João diz: nós amamos, nós temos condições de amar, não porque sejamos bons. Nós não amamos porque nós somos gente maravilhosa. Nós não amamos porque no outro nós vamos encontrar o retorno. Nós amamos porque nós já recebemos previamente esse amor. Porque o Senhor olhou para nós e diz: eu te amo, você tem valor. Ainda que o mundo inteiro diga que você é um lixo, você tem valor. Eu paguei por você. Eu paguei para ter você de volta para mim.
grande tolice espiritual, psicológica e relacional nós ficarmos dando essa justificativa de que não temos condições de amar porque nós somos pecadores mesmo. Ora, essa é a razão para eu e você nunca amarmos ninguém altruisticamente. Porque quem dentre nós não é pecador? Quem dentre nós não é imperfeito? Quem dentre nós não tem a tendência de amar pelo retorno? Todos nós temos. Deus sabe disso. A palavra do Senhor sabe disso. Mas o mesmo Senhor que tem essa consciência, Ele está operando uma obra de transformação naqueles que são dele. E quando aqueles que se dizem dele se conformam a não ser transformados, estão caminhando na direção oposta do Evangelho. Se você ama a Cristo, se você realmente foi tocado pelo Evangelho de Cristo, o seu caminho, o meu caminho, é o caminho da transformação, não é o caminho da conformação. Então olhemos para Deus, olhemos para como Ele nos olha, para o valor que Ele nos dá, para o grande amor com que Ele tem nos amado. Nossa meditação no início. Vejam com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Sabe por quê? Vamos falar isso? Porque originalmente ninguém é filho de Deus. Todos são inimigos de Deus. Todos são inimigos de Deus. Uma dicasinha para você, se você quer continuar meditando depois durante a semana nesse versículo, 1 João 3:1. Eu não falei no início do culto, é 1 João 3:1. Então pense nisso, pense no como Deus te valoriza e te ama. O seu valor não está no que as pessoas falam a seu respeito, mas naquilo que Deus fala a seu respeito. Na medida que você aprofunda nisso, que você experimenta, prova e medita sobre isso, e vê na Bíblia quase que incontáveis oportunidades em que Deus expressa isso, a respeito de como Ele ama os seus, a respeito de como Ele se derrama em amor, em graça e misericórdia, até mesmo a disciplina divina é sinal do amor que Ele tem por nós. A Bíblia fala isso de ponta a ponta. De ponta a ponta, a Bíblia fala de como Deus se interessa em se relacionar com os seus. De uma capa de Gênesis 1 a Apocalipse 22. É assim. É assim conosco. Então olhe sobre esse aspecto, como Deus te ama, como Deus se interessa por você, como Deus te valoriza, como você é precioso e preciosa para Deus. Então, eu e você vamos encontrar liberdade para amar. Amar com verdade, amar sabendo que o outro é pecador tanto quanto eu. E persistir no relacionamento. Manter o relacionamento solidificado, firme na rocha, não naufragando no líquido. Mas não basta a gente saber o que Deus, como Deus nos ama, e isso é uma coisa que vai acontecendo, não é numa mensagem que a gente vai descobrir isso. Espero que essa mensagem firme isso no seu coração, lhe encoraje a procurar, a ver isso com mais frequência na Bíblia, nas suas reflexões. Mas a Bíblia toda fala sobre isso. Mas é importante termos isso, mas também como a gente responde a isso. O efeito que isso tem na prática para a nossa vida. Como é que a gente responde? Então, eu trago para você aqui breves sugestões a respeito da nossa resposta. A primeira é que o amor que nós partilhamos nos nossos relacionamentos é a resposta ao amor de Deus por nós. É a resposta ao amor de Deus por nós. Não só aqui no texto que é o tema do hino, do cântico, né? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, mas também num texto que a gente conhece e fala para as crianças. Mas a gente fala a segunda parte. E a minha ênfase é na primeira parte, que é o versículo 8, em que ele diz, vamos ler? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vejam só, vejam como
o raciocínio de João é um raciocínio muito claro. Ele diz: quem conhece a Deus, quem conhece o amor que Deus tem por si, por mim, né? Se eu conheço o amor que Deus tem por mim, a minha resposta é amar. Mas se eu não amo, é porque eu não conheço a Deus. É porque eu não conheço o amor que Deus me tem. Se eu não amo despreendidamente, se eu canalizo os meus afetos só para depois ter o retorno, é porque eu não conheço a Deus adequadamente. Eu não conheço a Deus que é amor pleno, que me ama profundamente. É isso que João está querendo dizer. Gente, esse versículo não foi dado para a gente ensinar as criançazinhas o primeiro versículo, não, tá? Deus é 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, tralalalalalalala, né? Tralalalala. Mas esse versículo não foi dado para a gente ensinar as crianças a primeira musiquinha, o primeiro versículo da Bíblia. Não, ele foi dado para a gente pensar se nós conhecemos a Deus de verdade. Se nós encontramos o nosso valor em Deus. Se você não ama, se você não encontra liberdade para amar, é porque o teu problema não é com o outro. O teu problema não é com o teu próximo. Se você não consegue amar sem canalizar, sem usar o seu amor como um investimento, como uma moeda de troca, o teu problema não é que você não confie no outro. O teu problema é que, na verdade, você não sabe como Deus te ama. Você não conhece o caráter de Deus de verdade. Porque se você não sabe como Deus te ama, se você não experimenta isso, se você não conhece isso, na verdade você conhece muito pouco de Deus. Ou, para ser mais radical como João, você não conhece realmente a Deus. Talvez você esteja vendo um Deus feito à sua imagem e semelhança. Talvez você conheça um reflexo de si mesmo. Talvez você conheça o reflexo de alguém. A imagem do seu pai, da sua mãe, a pessoa que cuidou de você. Ou até mesmo você acha que Deus é uma versão melhorada de você mesmo. O que João diz é: se você não ama, é porque há algum problema no seu conhecimento de Deus. Então a solução não é apenas você se esforçar por amar um outro, mas é você se aprofundar em conhecer o amor de Deus por você. Procurar nas Escrituras, ver o que Deus fala a seu respeito, a respeito dessa relação na qual ele investiu muito valor mais precioso dele, né? Investiu a fundo perdido, como se diz. Investiu a fundo perdido. Então a primeira coisa, na nossa resposta, né, o amor que partilhamos dos relacionamentos, é resposta ao amor de Deus por nós. Segunda coisa, o amor que nós partilhamos dos relacionamentos é uma escolha. É uma escolha, não só é resposta ao amor de Deus, e aí nós começamos a fazer a transição do vertical, entender que Deus derrama o seu amor sobre nós, nos valoriza, nós encontramos nele o nosso significado, o nosso senso de valor, e por isso, conhecendo isso, podemos amar ao próximo. Como também agora, como é que eu faço para amar o próximo? É na base da escolha. Não que eu vou escolher quem eu vou amar ou não. Eu escolho amar ou não. Não é quem amar ou quem não amar. Eu escolho como amar. Se eu vou amar de verdade ou se eu vou amar com restrições. Se eu vou amar com o amor que Deus me deu ou se eu vou amar com o meu amor distorcido. Onde é que eu vejo isso nessa passagem que nós acabamos de ler? Uma passagem, eu separei um pedaço de um versículo, o versículo é maior, mas eu separei para dar esse destaque para a gente, que é o versículo 18. Veja só o que diz essa parte do versículo 18, o início. Leia em voz alta, por favor. O perfeito amor lança fora o medo. Vocês sabem que eu sempre, durante muito tempo, eu li esse versículo de uma forma passiva. Qual é a maneira passiva de entender esse texto? É entender que o amor, ele vai automaticamente tirar o medo do meu coração. Isso é perigoso, porque eu fico esperando ter um sentimento de segurança para amar. Não é?
Se eu espero que simplesmente o amor automaticamente vá lançar o medo fora, eu espero ter um sentimento de segurança. Mas não é isso que o texto diz, porque na sequência diz assim, diz, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Então, o amor é um termo de exercício, de coragem para amar. É por amor que eu devo lançar fora o medo. É por confiar no amor que Deus planta em mim que eu preciso lançar fora o medo. E isso é um antídoto, é um remédio fantástico, divino, eficaz para esse mal tão complexo das nossas vidas, que é a falta de coragem para amar. É o medo de investir e perder. O medo de investir e perder. De investir e lá do outro lado ter um pecador, uma pecadora que não vai me retornar, que não vai compensar o meu investimento. E aí vem o Espírito do Senhor e diz para nós: meus filhos, minhas filhas, o amor verdadeiro se desfaz do medo, investe, porque sabe que da fonte de onde vem esse amor nunca vai faltar. Então você investe o amor, você investe no outro sem medo, sem temer, sem frouxidão, sem covardia, sem temor, porque você investe e o lugar de onde jorra o amor, essa fonte é inesgotável. Não tenha medo. O retorno do outro pode ser negativo, pode ser muito menor do que o que você investiu, mas não tem problema. O amor que você recebeu da fonte verdadeira vai continuar a jorrar sobre você, nunca vai faltar. Eu te amo para sempre. Essa é a grande verdade. O perfeito amor lança fora o medo. Então nós precisamos escolher lançar esse medo fora e investir. Olha o ato falho, né? Pecador é assim mesmo, tem esse ato falho. Usei a palavra investir. Investir pressupõe retorno, né? Cometi um ato falho aqui. É isso mesmo. Nossa tendência é essa. Mas amar de verdade, amar com coragem, amar com ousadia, amar como Cristo amou a igreja. Por isso Paulo fala lá em Efésios sobre a relação de marido e mulher. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. A gente já percebeu que as referências de relacionamento familiar na Bíblia tem sempre como base o padrão do relacionamento de Deus com a gente? Não se baseia nos nossos erros. Por isso, Deus diz: perdoe sempre. Perdoe sempre. Não são 7 vezes, mas 70 vezes 7. É claro que não vai fazer contagem, né? Mas é um investimento constante, um perdão constante. Derramar o perdão sempre. Por quê? Porque do lugar onde vem perdão, de onde vem amor, está sempre jorrando sobre nós. Coragem. Coragem. Lance fora o medo. Lance fora o medo. E se deixe aperfeiçoar no amor de Deus. Não no amor que você vai receber em troca. E, por último, porém não menos importante, é que o amor com que nós amamos, com que nós partilhamos, nos relacionamentos é atitude e ação, não é sentimento. E aí vem o finalzinho do texto, os 2 últimos versículos, que fala sobre amarmos na prática. E aí eu separei o versículo 21 para a gente, que diz, vamos ler juntos? Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, se temos uma relação de amor vertical, amamos a Deus, Ele nos ama. Aliás, nós amamos em qualquer direção, né? Seja vertical, seja horizontal, nós amamos
Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E aí então, João diz: você ama a Deus? Então ame na prática o seu irmão. Dirija este amor para o próximo, com coragem, sem medo. É atitude e ação. Atitude é uma postura de generosidade, de carinho, de educação, de valorização do outro, uma postura. E ações que façam isso. Não adianta um cônjuge dizer: eu considero muito a ele, considero muito a ela. Se age maltratando, se age deseducadamente, se não dedica tempo. Não adianta dizer que amo meus filhos se não dou tempo para eles, se não dou tempo para ouvir o que eles têm a dizer para mim. É uma postura interna e ação externa. Irmãos, é tudo tão difícil, não é? É tudo um grande desafio, um enorme desafio para mim e para você. Mas eu posso dizer sem medo de errar. Sem medo de errar. Quando a nossa vida, quando os nossos relacionamentos no nosso lar são fundamentados na compreensão que eu tenho do amor radical de Deus por mim, as nossas relações mudam completamente. A maneira como vivemos uns com os outros se altera de forma radical, porque eu paro de dar desculpas. Quando eu descubro que o amor com que Deus me ama está à minha disposição, não só para mim, mas para que eu compartilhe com o meu próximo, o meu padrão de vida muda. E quando nós vivemos relações em que as pessoas compreendem isso dentro de um mesmo lar, quando nós vivemos num ambiente em que as pessoas compreendem isso dentro das nossas amizades fraternas na igreja, acontece uma coisa curiosa. Nós recebemos aquilo que nós sempre quisemos, de uma forma transversal. No início da mensagem eu falei da nossa tendência de sempre querer ter o retorno no amor do outro. Mas quando pessoas, e aqui falo de famílias, falo de amigos, falo de namorados, de noivos, quando nós construímos as nossas relações num ambiente em que as pessoas entendem isto, nós temos o privilégio de receber esse amor de Deus diretamente dele, mas também vindo do outro. E vindo do outro nunca será um amor perfeito. Nunca será um amor perfeito. Será sempre um amor misturado com a gente. O amor dos nossos relacionamentos sempre será um amor misturado com a nossa própria natureza. Mas o Senhor tem purificado o nosso amor. Tem purificado o nosso amor. E a minha palavra para você, minha oração, meu encorajamento é: deixe o Senhor purificar o teu amor. Olhe para Ele, perceba como Ele te ama profundamente e deixe que Ele purifique, transforme o teu jeito de amar. Essa deve ser a nossa busca. Por isso os padrões de Jesus Cristo são altos, mas como diz o mesmo João, alguns no capítulo seguinte, capítulo 5, ele diz: os seus mandamentos não são penosos. Não são penosos. Podem ser mandamentos intensos, profundos, radicais, na perspectiva humana difíceis de serem vividos, mas não são penosos, porque o Deus que ordena é o Deus que dá condições. O Senhor que deseja isso de nós é o Senhor que dá de si mesmo para nós. Por isso, minha palavra de encorajamento para você é que nós deixemos sempre o Espírito Santo transformar esses nossos corações tão imperfeitos, esses nossos amores tão contaminados pela nossa própria natureza, mas que pela graça e misericórdia do Senhor fomos resgatados por Ele.
Pedro diz: saibam que não foi por ouro ou prata que vocês foram resgatados do procedimento fútil que vocês receberam do passado, da natureza, dos seus pais, mas foi pelo sangue precioso do Cordeiro. Ele nos resgatou. Ele nos resgatou. E fez de nós como primícias, como os primeiros sinais da sua graça no mundo. Então, irmão, irmã, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Não apresente resistência para o Senhor, porque Ele tem poder para transformar os nossos corações imperfeitos, distorcidos, contaminados, porque Ele foi capaz de nos redimir, de nos salvar. Aquele que foi capaz de vencer a morte e nos salvar é capaz de transformar o nosso caráter. Amém? Amém. Que a gente experimente isso nas nossas vidas. Vamos orar. Fique em pé, por favor, irmão e irmã. Vamos orar.